Olá, gente querida! Tudo bem com vocês? Graça e paz. Muito obrigado por estar comigo aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube. Já deixa aí o seu like, faça o seu comentário. É importante que assista o vídeo até o final. Compartilhe, fale para todo mundo desse canal novinho, né? Se você já se inscreveu, muito obrigado. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, tá? Quero cumprimentar meus amigos e irmãos que estão comigo no Facebook, a nossa página que era Rádio WF, agora a página Falando de Cristo na Estrada. Mais de 5 mil inscritos, muito obrigado. Compartilha aí, é a segunda parte desse tema maravilhoso, Descanso em Cristo, que chega ao seu final. 13ª lição desse estudo maravilhoso, julho, agosto, setembro. Nós fizemos aí uma grande viagem nesse tema fantástico. Aquele que conhece eu e você, aquele que fez todas as coisas, né? O tema dessa semana é Descanso Supremo. O texto para a gente memorizar está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aquele que os amam. Na lição passada eu até falei desse texto, né? Quando Paulo escreveu, ele não tinha lido ainda as cartas de João e nem Apocalipse. Apocalipse termina dando pra gente aí um deslumbre daquilo que está reservado para mim e para você. Aquela promessa que Jesus fez: credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria falado para vocês. Fique tranquilo aí, tá bom? Eu vou preparar lugar. E depois eu volto para levar vocês. E nós estamos aguardando essa volta, né? Todos aqueles que conviveram antes de Jesus, durante o tempo de Jesus aqui na terra, e aqueles que virão ainda até a sua volta, nós estamos aguardando esse momento especial. E esta lição, a 13ª lição, ela vem justamente para mostrar para mim e para você o que tem reservado para cada um de nós, né? E também para a gente não ser pego de surpresa. Lembra aí da contagem regressiva, Mateus 24, que nós estudamos no vídeo anterior? É ali um cronograma profético, né, de todas as coisas que estariam acontecendo de Jesus até a sua vinda, até o seu retorno. Já de cara, já acontece ali no ano 70, a queda de Jerusalém, já prevista aqui na profecia de Mateus 24. E aí ele vai contar todas as outras coisas que irão acontecer. E Mateus capítulo 25, né, reforça ali para que eu e você estejamos alertas. A luz amarela está acesa. Bom, mas você percebeu também que quando nós vamos para o livro de Apocalipse, a gente percebe que nós estamos vivendo aí o último período da história antes de Cristo, né? Estamos vivendo o período da última igreja. Estamos vivendo o momento da pregação dos 3 anjos, ali de Apocalipse 14. Eu quero convidar você para orar comigo, justamente sobre esse tema que nós vamos falar hoje, né? Essa ordem para marchar. Vocês estão lembrados aí do vídeo anterior que a gente fez aquela pergunta, né? Bom, agora que você já conhece esse cronograma profético, que para eles eram profecias, né? Porque estavam no futuro, e para nós agora é história, porque muitas dessas coisas já aconteceram, né? Inclusive aí o escurecimento do sol, da lua, a queda das estrelas, né? Já aconteceram. Desde a história que eu contei para vocês, com alguns detalhes da queda de Jerusalém, pois muito bem, não é para que a gente fique aí tranquilão, de braços cruzados. Nós temos uma missão, né? E aí eu terminei dizendo que no conflito cósmico nós somos mais do que espectadores. Nós devemos participar da pregação do evangelho até os confins do mundo. Isso significa que nós também, assim como eles no passado, iremos enfrentar aí perseguições. Não é fácil. Agora, que evangelho eterno é esse que nós temos que pregar agora, na nossa época, né? Século 21. É sobre esse tema que nós vamos tratar já já. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos por esse momento de estarmos aqui para estudar a sua palavra. Que
que o seu Santo Espírito nos capacite e nos use, que ele nos guie, que ele seja o nosso professor e que derrame uma bênção especial sobre todas as famílias aqui representadas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, nesse estudo de hoje. Em minhas mãos a companheira, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, é a palavra do Senhor. Também aqui, o cartãozinho, sou anjo missionário, aqueles que já pediram, que já estão participando, contribuindo aí com qualquer que seja o valor, com as informações de Pix, conta, tá ok? Muito obrigado pela sua oferta, muito obrigado pela sua ajuda, que Deus retribua tudo que você está fazendo por nós aqui, tá? Ordem para marchar. Então, se nós temos que pregar o evangelho, nós temos um evangelho para o tempo do século 21. E que evangelho é esse que você e eu somos convocados para pregar? Bom, eu quero cumprimentar os irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que conhecem muito bem esse tema, Aliás, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é levantada realmente sobre essa missão de estar pregando as 3 mensagens angélicas aqui de Apocalipse 14, A mensagem dos 3 anjos, mas ainda na lição sábado, passando a igreja, eu disse, olha, essa não é apenas a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, esta é a missão cristã, de todos aqueles que são cristãos, alguns não sabem, mas vão ficar sabendo agora o que é a mensagem presente para o tempo, Por exemplo, na época de Noé, qual era a mensagem presente para ser pregada? Olha, se preparem, virá aí um grande dilúvio, esse dilúvio vai ser universal, Então você vem para cá, me ajuda a construir a arca, traga a sua família, vamos entrar na arca, porque vai vir chuva. Uma tormenta virá aí. Então, vamos lá. Converta do seu pecado, se arrependa e venha comigo aqui para a arca. E eles acharam que Noé estava louco. Era verdade presente para aquela época, João Batista, ele veio preparando o mundo ali, a verdade presente, preparando o mundo para a vinda do ministério do Messias. Então, verdade presente para aquela época. Então, sempre há uma verdade presente na Bíblia que deve ser pregada, ok? E agora, nós temos uma verdade presente para o tempo do fim. E segundo Daniel, é claro que é um tema mais extenso, eu não vou entrar nesse detalhe hoje, mas segundo Daniel, o tempo do fim começa em 1798, Alguns acontecimentos em 1798, segundo Daniel, determina ali o início do tempo do fim, Então, a partir dessa data, nós vamos ter aí algumas verdades presentes que seguem até hoje. E se eu ler aqui Apocalipse 14, você consegue decifrar rapidamente do que eu estou falando aqui e que esse tema trata hoje. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse 14, Apocalipse 14, a partir do verso... Deixa eu ver, Apocalipse 14, a partir do verso 6. Abriu aí a sua Bíblia? Apocalipse 14, a partir do verso 6. Lembrando que Apocalipse 14 fala do Cordeiro e os seus remidos ali no Monte Sião, fala dos 144 mil, e quando chega aqui no verso 6, abre então a leitura para os anjos. Então diz assim, a primeira voz, Apocalipse 14, verso 6, ok? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz. O que é? Esse anjo tem que pregar para todo esse povo, dizendo em grande voz, 2 pontos. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Gostaria de me aprofundar muito a respeito desse tema, Aqui é um chamado que nós recebemos para propagar a mensagem, convocando a humanidade para temer a Deus, para dar glória a Deus, pois é chegada a hora do seu juízo. E para quê? Para adorar. Adorar quem?
aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas, né? Até parece que nós estamos lendo aí, copiando do quarto mandamento, né? E colocando aqui, tá? Mas por que isso é importante? E justamente aí para o tempo do fim, eu disse a partir de 1798. Se você olhar na história, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela começa ali com, vamos dizer, com a decepção, né, millerita, o Guilherme Miller, né, e várias outras pessoas de várias denominações que estudaram o livro de Daniel e acreditavam que em 1844, em outubro de 1844, Jesus viria, porque eles encontraram ali, né, que haveria a purificação do templo nessa data, né, segundo o que eles estudavam sobre o santuário terrestre, né, o dia da expiação. Tá? Então eles sobreporam os calendários e chegaram a essa data, ok? Mas Cristo não veio nessa data, foi uma grande decepção. Voltaram-se Apocalipse, né? A história do livrinho, que na boca tinha sabor de mel e no estômago era amargo. É muito triste essa passagem. Alguns desistiram, outros que criaram fábulas, né? Mas houve um grupo que continuou estudando e Jesus mostrou para ele o que tinha acontecido lá no santuário celestial, né? O trabalho de Cristo de sacerdote e agora de sumo sacerdote começava ali o juízo e vai dar início ali à Igreja Adventista do Sétimo Dia pregando essas mensagens que eu estou falando aqui, a mensagem do juízo, ok? Agora, por que eu estou falando que é importante você saber disso? E eu estou dizendo que não é só uma missão adventista. Porque se você olhar na história, por volta de 1840, por aí também, nós já vamos ter aí, né, alguém dizendo, se contrapondo ao Deus Criador do céu e da terra de todas as coisas que há, né? Nós vamos ter aí livros já nessa época sendo publicados dizendo que nós somos frutos de evolução, né? Nasce o evolucionismo, tá? Nasce o evolucionismo. Eu não quero estar citando nomes aqui neste programa aqui para não confundir você, né? Para não confundir você. Mas se você dá uma pesquisada, nessa época vai nascer essa teoria do evolucionismo, né? E essa teoria do evolucionismo, ela vai para dentro das escolas, para dentro das universidades, ela se torna realmente muito poderosa. Mas o povo foi levantado para dizer que não. Olha, você deve adorar ao Deus Criador, o Deus que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Ok? Viu como é interessante estudar a Bíblia? Bom, qual é a segunda voz, o segundo anjo? Ele diz no verso 8, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Bom, volta lá também no livro de história e veja o que aconteceu em 1798. Né? Nós tivemos um evento ali em 1798. A gente vinha de um período de 538 até 1798 com a supremacia papal da Igreja Romana. Né? E aí, se você estudar, você vai ver as atrocidades que esse poder político e religioso exercia no mundo. E aí, em 1798, nós vamos ter ali a Revolução Francesa, né? Onde o Papa Pio, né, vai ser aprisionado e, infelizmente, ele vai falecer em cárcere. Termina ali a supremacia papal em 1798 e aqui está registrado, ok? Agora, veja bem a terceira mensagem, verso 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz. Agora, atenção, muita atenção, olha para mim aí, tá? Para o que você está fazendo, dá aquela respirada, porque eu estou falando da última mensagem antes da vinda de Cristo. Tá? O terceiro anjo, ele diz, seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, olha o que ele está dizendo, se alguém adora a besta aqui é um animal em Apocalipse, em profecia, é um poder, tá? Então ele está dizendo, se alguém adora esse poder e a sua imagem, a imagem desse poder, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro.
A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta, desse poder e da sua imagem, e quem quer que receba. É forte, né? Agora, quem quer que receba a marca do seu nome. Agora, atenção, anote aí na sua Bíblia, Apocalipse 14 e o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que vão receber o descanso supremo. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que foram escolhidos para algo especial, santos, né? Separados para algo especial. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os seus mandamentos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vou repetir. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu li Apocalipse. Eu li Apocalipse 14, verso 12, fechando a terceira mensagem angelical. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém? Por que eu falei que é a última mensagem? Porque a quarta voz, o quarto anjo, ele diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. E aí vai dizer da ceifa, né? Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Olha, continue você lendo aí, tá? Apocalipse 14, a partir do verso 13. Então, o quarto anjo já vai estar falando da ira de Deus, dos cálices que serão derramados, das pragas que cairão sobre aqueles que adoram a besta, a sua imagem, recebem a sua marca. Então, nesse momento, a porta da graça já estará fechada. Jesus já terminou seu trabalho no santuário como sacerdote, meu e seu advogado, tá? E agora eles vêm apenas para julgar, tá? Que momento é esse? Bom, você não sabe, eu não sei. Por isso a Bíblia fala que, aqui em Mateus 24 e também Apocalipse, de um cronograma profético, e eu quero que você entenda que nós estamos vivendo a última fase, né? A última mensagem, a última igreja, ok? Então, irmãos, nós recebemos essa ordem para marchar pregando o evangelho eterno, né? E aí Apocalipse 14 revela que o nosso propósito nesse momento da história é falar aos outros sobre o juízo de Deus que está acontecendo no céu e ajudar essas pessoas a se prepararem para a volta de Jesus. Eu fiz uma pergunta quando eu terminei o vídeo anterior, né? Quem você gostaria que estivesse lá no céu com você, recebendo o descanso supremo? Né? Alguém do seu círculo familiar, de amizade, do trabalho? Pois é, então nós devemos chegar a essas pessoas e contar o que está acontecendo, como eu estou fazendo aqui no vídeo, e você pode fazer apenas compartilhando, né? Copiando o link e colando aí. Ah? Então, o que é ensinado aqui em Apocalipse 14, do verso 6 ao verso 12, e o que devemos proclamar ao mundo? E por que essa mensagem é tão urgente? A verdade presente, segundo a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 12, né, que fala da verdade presente, nós devemos pregar as três mensagens angelicais. E por quê? Porque ela precede o fim. É o último alerta, é o último chamado para o mundo impenitente, que às vezes não conhece essas verdades. Ok? Agora, o que aprendemos sobre a falta de descanso dos adoradores da besta? É triste, né? Eles não terão descanso, irmãos, nem de dia nem de noite. Tá? É um contraste com o descanso oferecido por Cristo. E ele oferece esse descanso agora para todos. Agora, aqueles que o rejeitam e permanecerão aí em rebelião contra ele, infelizmente, não receberão o descanso, nem essa nova pátria, porque não quiseram, não aceitaram. Apesar de Cristo ter corrido o tempo todo atrás dele, ele não aceitou, não quis, tá? Ok? Irmãos, na quarta-feira passada nós falamos aqui, um tema é descanso em paz, né? Descanso em paz, baseado ali em Hebreus, capítulo 11, do verso 13 ao verso 16, né? Qual é a grande promessa aqui em Hebreus, não apenas para as pessoas da antiguidade, mas também para nós? Ali é apresentado que na vinda de Cristo,
vai concretizar a promessa universal, a promessa eterna, que é eu e você, né, termos a vida eterna, uma vida de qualidade, sem pecado, sem os cabelos brancos, sem as dores, sem tristeza, sem lágrima, né? Sem frio exagerado, sem calor exagerado, né? Uma pátria nova para todos aqueles que permanecerem com Cristo Jesus. Agora, é importante você saber disso, porque nesse estudo, Descanso em Paz, fala também do estado dos mortos, fala da esperança de ressurreição, fala de reencontro, fala no momento de recebermos a promessa. Quando eu falo nós, eu estou falando daqueles que estão descansando também. Tá? Então, Jesus, quando ele fala a respeito da morte, ele compara a morte como um sono, como um descanso. Dá uma lida na história, por exemplo, lá de Lázaro, né? Lá em João 11, capítulo 11, verso 11, ele fala, Lázaro dorme. Então, para Jesus, todos aqueles que morrem, irmãos, estão dormindo, estão descansando, tá? Então, aquela ideia, fulano morreu, foi para o céu? Não, infelizmente, não. Fulano morreu, foi para o inferno? Felizmente, não. Ele está em algum lugar, esperando aí, um lugar intermediário? Também não. A Bíblia não fala assim, tá? A Bíblia vai dizer que o mais correto é a ideia do descanso em paz. Quando você fala sobre alguém que faleceu, fulano que faleceu está descansando em paz. Ele está dormindo em paz. Então, os mortos, queridos, estão em repouso. Talvez eu esteja falando justamente para uma mãe, para um pai, né? Que talvez tenha aprendido errado aí o estado dos mortos e está preocupado com o filho, com o ente querido, né? Que se foi. Olha, pode ficar tranquilo. Jesus Cristo garante que ele está descansando, ele está dormindo em paz, tranquilo, ok? Agora, deixa eu ler um pedacinho aqui que o Ellen White, ela escreve no livro Desejado de Todas as Nações, na página 787. Ele diz, olha, para o cristão, a morte é apenas um sono. É um período de silêncio. A vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele. Amém? Que esperança, né? Esse reencontro. Então, Jesus comparou com o sono inconsciente a condição da pessoa entre a morte e a manhã da ressurreição, irmãos. Você lê aí João capítulo 11, do verso 11 ao verso 14, você entende direitinho. Agora, mas também, né, Jesus enfatizou que os salvos e os perdidos receberão a sua recompensa após a ressurreição. Ele registra aí em João capítulo 5, versos 28 e 29. Quando é que nós vamos receber a recompensa, o galardão? Né? Seja para o bem de receber aí a herança, o descanso supremo, a nova pátria, ou receber a punição final, apenas na segunda vinda de Cristo. Então você pode ficar tranquilo. Por isso que ele destaca a necessidade de estarmos preparados para a morte. Eu disse quando eu terminei, né? Estava muito preocupado quando eu terminei a primeira parte desse estudo, né? Eu ainda perguntei. E aí, se você souber, se você ficar sabendo que Jesus irá voltar no próximo sábado, o que você tem que fazer, né? Qual é o pecado que você tem que abandonar? O que você precisa corrigir, né? Até a volta de Cristo? Pois é, a gente não sabe. Talvez Cristo volte, talvez não, no próximo sábado. Mas você está preparado para encontrar com Ele? Porque se você morrer hoje, a próxima coisa que você vai ver é Ele vindo nas nuvens. Ok? É a próxima coisa. Para você, é um segundo. Para o morto, é um segundo. Porque o morto não tem consciência, né? O estado dele é um estado de inconsciência. Ele fechou os olhos, descansou, ele está em paz, tranquilo ali, mas um segundo depois, para ele, né? Porque ele não tem noção de tempo, ele vai estar diante de Cristo Jesus. Você também, eu também. E aí, está preparado para a morte? Está assustado? Não fique assustado, tá? Porque hoje ainda ele é advogado. Ele fala, filho, eu escrevo... Aliás, filhinhos, né? Com mais carinho, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Agora, se pecar, lembre-se, tem um advogado no céu, que é Jesus Cristo. Nesse momento ele é advogado.
tá? Então aproveite esse momento, fale com ele, confesse seus pecados, dê o nome dos pecados, vai para um lugar aí secreto, né? Faz a sua salinha secreta, o seu quartinho de guerra, dê o nome para ele. Se você está se sentindo fraco, não está conseguindo se livrar desse pecado, converse com ele, quantas vezes for necessária, toque, toque. Ele está batendo aí no coração justamente para fazer a limpeza que você e eu precisamos. Irmãos, eu quero fechar com o conselho final do autor. Agradecer o autor dessa lição, né? E lá no começo eu citei, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o nome, porque eu achei realmente fantástica essa lição. Eu aprendi muito sobre esses temas, e estão gravados aí na nossa página, um pouco posterior também, no nosso canal aqui no YouTube, né? E realmente eu gostei demais, né? Chantal Klimber, diretora associada do Ellen White State, e Geraldo, seu esposo, né, que é editor da revista Adventista para Ministros, né, e professor pesquisador da Universidade Andrews, lá nos Estados Unidos. Esse casal que trabalhou muito, né, para que essa lição chegasse até a nós. E aqui ele fala assim, olha, entre os recursos mais usados do smartphone estão aplicativos de mapas. Eu, quando fiz uma viagem para o Paraná, eu utilizei o GPS, né? Aquela voz feminina vai falando, olha, vira aqui, vira ali, né? E realmente isso faz com que a gente se sinta seguro, né? A gente se sinta seguro, a gente vai sendo guiado, né, ali por aquelas informações que o GPS nos dá. Só que a gente corre um risco. Se a gente colocar o endereço errado, nós vamos parar no endereço errado, né? Muitas pessoas também, por não conhecer a palavra de Deus, ou distorcer a palavra de Deus, ou receber a informação errada, está com esse problema. Está com esse problema, ok? Por isso, estude a Bíblia com muito carinho, tá? Com muita atenção. Não faça uma leitura superficial. Estude. A Bíblia é para ser examinada, comparar texto com texto. Não tire a palavra fora do texto, nem o texto do contexto, nem o contexto do livro do todo, tá? Para que você tenha realmente a localização exata que o GPS Bíblia quer te levar, que é o céu, tá? E ele fez uma pergunta baseada em Filipenses capítulo 4, verso 4 ao verso 6, né? Como obter paz e descanso nesse mundo atormentado e doloroso? Ele está falando de oração, né? Por meio da oração. Oração, quando nós pedimos para Deus, né? Você precisa pedir para Deus, confiar em Deus. Você precisa orar e agradecer a Deus, porque nós não somos nada, não temos nada, né? Agradecer a Deus. E quando nós continuamos pela fé, acreditando, crendo na sua promessa. Que promessa é essa? Que ele é o Criador, que ele é o Salvador, que ele é o mantenedor e que ele voltará, tá? Estarmos crendo nisso é se manter preparado. Então, alegrem-se sempre no Senhor. Ele vai dar um conselho, eu quero ler esse conselho aqui, tá? São 2 conselhos para encerrar aqui que o autor coloca para você e para mim. E eu vou ler. Ele diz, Paulo não disse para nos alegrarmos sempre em todas as provações. Paulo disse o seguinte, alegre-se sempre no Senhor. Não importa a nossa situação atual, nem as provações que enfrentamos. Se meditarmos demoradamente em Deus, em sua bondade, seu amor e seu sacrifício na cruz, por nós, podemos nos alegrar nele e ter paz em nosso cansado coração. Amém? Amém? E ele dá mais um alerta aqui, né, nesse conselho. Ele diz, olha, perto está o Senhor, ou seja, ele está sempre próximo de nós, e assim que fecharmos os olhos e descansarmos no sono da morte, a próxima coisa que veremos será a volta de Jesus. Amém? A vida é cheia de tensões, provações e lutas. Ninguém escapa dessas coisas. Certamente nem o próprio apóstolo Paulo, porque ele registra esse momento, né? Ali em 2 Coríntios, capítulo 11.
No entanto, o objetivo do apóstolo Paulo é nos dizer que mesmo com tudo que suportamos hoje, podemos nos alegrar com o que recebemos em Cristo e, de fato, encontrar descanso para o nosso coração hoje, em Cristo Jesus. E no livro Conselhos sobre Mordomia, em Ellen White ele escreve: dentro de pouco tempo, Jesus virá para salvar seus filhos e dar-lhes o toque final da imortalidade. As sepulturas se abrirão e os mortos sairão vitoriosos, clamando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E ouça isso, por favor. Nossos queridos que dormem em Jesus sairão revestidos da imortalidade. Os nossos queridos que dormem em Jesus sairão revestidos da imortalidade. Amém? Creia no que você ouviu hoje e se prepare para esse momento tão glorioso, tão especial, espetacular, o maior evento de todos os tempos desde a criação do mundo, a volta de Jesus. Ele voltará. Estando eu preparado ou não, ele voltará. Querendo eu ou não, ele voltará. Então o melhor é obedecer, estudar o cronograma profético, estar preparado e ajudar a preparar outras pessoas. Eu encerro essa lição, as 13 lições, dizendo que estou muito feliz, porque aprendi muito e agradecido a Deus, ao Espírito Santo, pelo privilégio de dividir com vocês e também com as nossas igrejas. Ok? O próximo estudo é pedreira. Nós vamos estudar a verdade presente em Deuteronômio. Já vai estudando esse livro, né? Esse é o último livro que Moisés escreveu. O último livro que ele escreveu. E escreveu para um público novo, um público jovem, pode-se dizer assim, né? Ele vai realçar aquilo que os mais antigos, antes desse público, já tinha ouvido, aprendido, e alguns esquecidos, e outros não praticados. Como eu disse, será um bom material para a gente refletir também. Também na nossa condição humana, naquilo que nós estamos fazendo. Tá? Que Deus abençoe ricamente você e a sua família. Eu quero orar por você. Ore por mim e juntos vamos orar por todos. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, mais uma vez pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Lhe agradecemos por esses 90 dias, essas 13 lições sobre o descanso em Cristo. Muito obrigado pela promessa. Muito obrigado por se ofertar. Muito obrigado por nos convidar. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aceite cada um dos meus amigos e amigas agora, nesta caminhada, que o Senhor possa estar conduzindo eles passo a passo, possa estar orientando, confortando, possa estar realmente tocando em cada coração, para que eles possam sentir a tua presença, sentir-se revigorado, sentir-se curado, cheio de vida. Derrame a sua bênção sobre as famílias que aqui estão representadas por esses ouvintes, por esses que estão assistindo esse vídeo agora. Dê a sua bênção, dê a sua paz, mas continue tocando em cada coração. Muito obrigado, Jesus, por não desistir de nós e nos ajude a levar a verdade presente para todos. Por isso nós precisamos do batismo do Espírito Santo, que ele nos conduza nessa missão. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Pense nisso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.